Olá pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu sou Daniel Japiaçu, sou professor de Física. Hoje, como prometido, nós vamos fazer somente exercícios sobre o movimento uniforme. Antes de mais nada, se vocês estão acompanhando as outras aulas, vocês devem ter percebido que eu mudei a cor do fundo, né? Coloca no comentário se você prefere o fundo preto ou o fundo branco, se fica melhor a vossa visualização, ok? Antes de começarmos a resolver os exercícios, eu selecionei 5 questões para ilustrar como é que o movimento uniforme é apresentado em alguns testes tradicionais, certo? Antes de começarmos as questões, somente fazer uma revisão sobre demonstrar aqui a função, relembrar a função horária do movimento uniforme, né? É uma função do primeiro grau. Posição final é igual a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo, famoso sorvete. E nós também podemos utilizar, sem problema nenhum, a expressãozinha para calcular a velocidade, certo? Caso a gente precise. Né? Velocidade sendo ΔS sobre ΔT. Ok, agora vou aqui copiar a primeira questão para a gente começar a nossa brincadeira. Deixa eu colocar para cá. Pronto. A questão fala o seguinte: um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual a menos 40 mais 80t. Essa é a função horária. No caso, quando a gente compara a função horária geral com essa função horária aqui específica, nós podemos ver que o menos 40 ele representa a posição inicial e o 80 ele representa a velocidade. São as constantes desse movimento. Onde S é dada em quilômetro, T em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após 1 hora, 1 hora e meia, meia hora, 2 horas, 2 horas e meia. Então ele quer saber qual é o instante, qual é o tempo, qual é o instante em que ele passa pelo quilômetro zero, ou seja, qual é o instante em que a posição final é igual a 0 km. Qual é o instante em que a posição final é igual a 0 km. Então, eu vou pegar a função horária desse movimento que a questão nos deu, S igual a menos 40 mais 80t, e eu vou, no lugar da posição final, vou substituir por 0, que é o valor que nós temos. Aqui eu vou colocar 0. Isso vai ser igual a menos 40 mais 80t. Ok? Aí, a partir daqui, a gente resolve como uma equação do primeiro grau tradicional que a gente aprende lá da matemática. Certo? O que tem a variável vai para um membro, o que não tem a variável fica no outro membro. No caso, eu vou passar o 80t para o primeiro membro, como é positivo passa negativo, fica menos 80t. Isso é igual a menos 40. A gente multiplica por menos 1 para deixar tudo positivo. Então vai ficar 80t igual a 40. Passando 80 para o lado de lá, né? Ele está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 40 por 80. Que isso vai ser igual a 0,5 horas. Já que ele disse na questão que a posição é em quilômetro e o tempo em horas. Ou seja, a resposta é a letra C.
Eu vou dar esse tempo para você tirar um pause, copiar, tirar um print, enquanto eu apago aqui para a gente ir para a segunda questão. Eu sugiro que vocês sempre tentem fazer as questões antes de eu começar a resolver, né? Tenta fazer a questão sozinha, lê a questão e verifica se consegue se fazer, né? E depois confere, né, as respostas com a minha, né? Pra gente poder trabalhar melhor, né? Vamos lá. Segunda questão. Um trem percorre uma via no sentido norte e sul. Seu comprimento é de 100 metros. Seu comprimento é de 100 metros. E sua velocidade é de 72 km por hora. Então eu vou anotar já esses dados, tá? Eu tenho um trem que o comprimento dele vale 100 metros e ele está a uma velocidade de 72 km por hora. A gente já aqui percebe uma coisa. A gente tem um valor, uma grandeza em metro, a outra grandeza em quilômetros por hora. É importante a gente colocar essas duas grandezas na mesma unidade de medida, né? ou em unidades de medidas equivalentes. E qual vai ser a nossa prioridade? Bom, a prioridade vai ser o sistema internacional, que é metro, segundo, quilograma, ou a unidade em que a gente vai observar nas alternativas. A gente vê aqui nas alternativas que as respostas estão todas dadas em metro. Nesse caso, eu sugiro que a gente coloque a velocidade em metros por segundo. Então aqui a gente divide por 3,6. Se você não lembra, olha lá o videozinho sobre introdução ao estudo dos movimentos, certo? Que fala como é que a gente faz a conversão de km por hora para metro por segundo. Ok? Basicamente é assim, de km por hora para metro por segundo a gente divide por 3,6. Se você quiser fazer o oposto, de metro por segundo para km por hora, multiplica por 3,6. Perfeito. Esse trem está indo do sentido norte e sul. Um outro trem percorre uma via paralela no sentido sul-norte. Então ele está indo um de encontro ao outro, né? Seria algo mais ou menos assim a situação. Deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho. Digamos que aqui seja o trem número 1, né, vindo para cá a 72 km por hora, 20 metros por segundo, né, que a gente já viu, 72 km por hora. E aqui numa via paralela, né, eles não vão se chocar, tem outro trem vindo para cá e ele também tem a mesma velocidade, né? Também está a 72 km por hora. 72 km por hora. Esse é o trem número 2. Perfeito. Considere o instante T0 aquele que os trens estão com as frentes na mesma posição. Então o instante T0 é na situação que eu coloquei aqui, né? Eles estão na mesma posição. À frente estão na mesma posição. O tempo que o segundo trem leva para ultrapassar totalmente o primeiro é de 6 segundos. Então eu vou colocar aqui nos dados. ΔT é de 6 segundos. Esse tempo é o tempo para ocorrer o que a gente chama de ultrapassagem. Ultrapassagem. É interessante, né? Para a gente fazer uma ultrapassagem, a gente precisa considerar o tamanho do móvel, o tamanho do objeto que está a se mover, né? A gente precisa considerar isso. Por isso que a questão nos dá o valor do comprimento do trem, né? E ele quer saber justamente o valor do comprimento do segundo trem. Por que eu preciso considerar os comprimentos quando a gente fala de ultrapassagem? Olha só, para que o segundo trem
ultrapasse o primeiro, ele precisa percorrer o comprimento do primeiro trem. Ele precisa percorrer, né, o comprimento do primeiro trem mais o seu próprio comprimento. Mais o seu próprio comprimento. Eu vou colocar, chamar de L', mais o seu próprio comprimento. Isto nos diz o seguinte, que o ΔS, o deslocamento para uma ultrapassagem precisa ser o comprimento do carro que está à frente, ou que, enfim, mais o seu próprio, né? O comprimento do 1 mais o comprimento do 2. Vou chamar aqui de 2 em vez de ser de linha, né? O comprimento do primeiro mais o comprimento do segundo. E faz sentido, né? Quando você está numa estrada ultrapassando o carro que está à frente, às vezes tem um caminhão à sua frente. O motorista vai precisar fazer uma consideração melhor se vai realizar aquela ultrapassagem ou não, por causa do comprimento do automóvel que está à frente. Mas o que é que nós temos também neste caso, né? Quando você tem um automóvel indo de encontro ao outro, quando a gente tem essa situação, a velocidade de ultrapassagem vai ser a soma das duas velocidades. A ultrapassagem ela vai ser mais rápida. É muito mais rápido você ultrapassar. Ultrapassar nesse caso é passar totalmente pelo carro que está indo em direção a você, né? Indo contra você. A ultrapassagem vai ser muito mais rápida do que quando você tá os dois carros na mesma direção, no mesmo sentido. Neste caso, as velocidades estão somando, né? Vou colocar assim, 1 de encontro a 2. Quando os carros têm o mesmo sentido, a ultrapassagem ela demora consideravelmente, né? 1 indo de encontro a 2. Então o que é que nós temos no final das contas? Eu vou usar o V igual a ΔS sobre ΔT. Vou usar aqui V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade vai ser a soma das duas. Como as duas ambas é de 20 metros por segundo, a velocidade então vai ser de 40. O ΔS a gente vai descobrir. E o ΔT, a questão já me disse, 6 segundos. Fazendo aqui os meios pelos extremos, nós vamos ter que o ΔS é igual a 6 vezes 40. 6 vezes 40. Que isso vai me dar 240 metros. Mas não é isso que a questão está pedindo, né? Aqui na letra C aparece os tais 240, mas a questão não está pedindo isso, né? Ela tá querendo saber qual é o comprimento do segundo trem. Como nós sabemos, né? Por essa expressão aqui, ó. Por essa expressãozinha aqui. Como nós sabemos que o ΔS é o comprimento do primeiro trem mais do segundo, a gente tem o comprimento do primeiro, a gente tem o ΔS, fica fácil de descobrir o comprimento do segundo, né? Aqui fica 240. Comprimento do primeiro, a questão me deu, vale 100. E o comprimento do segundo a gente vai descobrir agora, né? Quando a gente passar para cá vai subtrair, ou seja, o comprimento do segundo é de 140 metros. metros é o comprimento do segundo. Todas as vezes quando a gente for considerar uma ultrapassagem aqui da letra D, né? Todas as vezes que a gente for considerar uma ultrapassagem, vou apagar aqui. A gente precisa considerar, a gente precisa levar em consideração, a gente precisa perceber
o tamanho de cada um dos móveis, né? Se a gente tem aqui, por exemplo, esse carrinho aqui, que tem... ficou horrível, né? Para variar. Esse carrinho aqui que tem esse comprimento. Meu Deus. Deixa eu melhorar aqui. Criando a confusão. Vamos lá. Toda vez que a gente for falar de ultrapassagem, a gente precisa considerar o tamanho dos móveis, certo? E também considerar qual é o sentido das velocidades. Se eles estão no mesmo sentido, a velocidade de ultrapassagem a gente vai ter que subtrair, ok? Mas toda vez o ΔS, o deslocamento, vai ser a soma dos comprimentos, certo? Todas as vezes. Todas as vezes. Agora, a velocidade vai ser a soma se eles estiverem um de encontro ao outro, certo? Ou seja, se um está indo para a esquerda, outro está indo para a direita, né? Quando eles estiverem em sentidos diferentes. E porque de fato a ultrapassagem vai ser mais rápida, né? E vai ser a subtração se eles estiverem no mesmo sentido, certo? Sentidos diferentes. E a velocidade vai ser a subtração quando eles estiverem no mesmo sentido. Ok? Tentando escrever aqui mais rápido. E o desenhozinho que eu estava tentando fazer era mais ou menos o seguinte. A gente tem aqui um móvel, um carrinho, que está as rodas. E à frente dele tem outro carrinho. Tem outro carrinho aqui, ó. Todas as vezes que a gente for considerar uma ultrapassagem, o tamanho dos carrinhos, eles são relevantes, né? Se o carro da frente for maior ou menor, vai considerar no deslocamento que o carro de trás vai precisar percorrer para realizar a ultrapassagem por completo. Então, todas as vezes que a gente for levar em consideração, que a gente for analisar uma ultrapassagem, é bom lembrar que o carro que está a ultrapassar, ele vai precisar percorrer o comprimento do carro que está à frente mais o seu próprio comprimento. Tudo bem? Bom, deixa eu apagar aqui para a gente colocar a questão número 3. Vamos lá. Colocar a questão número 3. Seria bom que o Word pudesse fazer isso também, né? Escrever. Tem uma figurinha que eu vou precisar colocar de outra forma. Vamos lá. Pronto, aqui está a figurinha. Ok, vamos lá agora. Vamos lá. Dois móveis A e B, ambos com movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea conforme mostra a figura. Em t igual a 0, estes se encontram respectivamente nos pontos A e B na trajetória. A figura está nos mostrando aqui, ó,
Isso aqui é a posição inicial do corpo A e aqui é a posição inicial do corpo B. As velocidades dos móveis são 50 metros por segundo e 30 metros por segundo no mesmo sentido. Quer dizer que eles têm exatamente o mesmo sinal. Todos os dois estão vindo para cá, né? Os dois estão vindo para cá. Movimento progressivo. Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis? Então ele quer saber qual é a posição em que ocorre o encontro. O encontro nós sabemos que ocorre quando os dois corpos vão ter exatamente a mesma posição no espaço, certo? Bom, para a gente saber isso, a gente vai precisar descrever qual é a função horária do corpo A, qual é a função horária do corpo B, baseados na equação geral da função horária, né? Baseados nisso aqui, no S igual a SO mais VT, baseados aqui, né? Na função horária da posição. Daí nós temos que a posição inicial de A vale 50 metros pela figura. E a velocidade de A, pelo que a questão nos disse, vale 50 metros por segundo. Então fica 50 vezes T. Para saber qual é a função horária, a gente vai substituir o valor que nós temos das constantes, né? Posição inicial e velocidade. No caso de B, a posição inicial vale 150 metros e a velocidade vale 30. Faz sentido, né, o corpo A alcançar o corpo B. Apesar do corpo B estar mais à frente, o corpo A está mais rápido. Então ele fatalmente vai alcançar o corpo B. Bom, o encontro vai acontecer quando a posição de A for igual à posição de B. Mas a posição de A é dada por 50 mais 50t, segundo a função horária que a gente já determinou agora há pouco, né? E a posição de B vai ser 150 mais 30t. Agora, nessa parte, a gente vai só fazer umas continhas, né? Mais uma vez aplicar uma equação do primeiro grau, que tem variável para um lado que não tem para o outro. Então, nós vamos ficar da seguinte forma. 50t menos 30t. 50t menos 30t vai ser igual a 150 menos 50. 50 menos 30 vamos ter 20t. 150 menos 50 dá 100. Então o tempo, o instante, vai ser 100 dividido por 20. Simplificando aqui, vai ficar 5 segundos. Só que não é isso que ele está pedindo, né? Ele não está pedindo qual é o instante. Ele está pedindo qual é a posição. Então o que é que a gente faz? Eu vou pegar esse instante e substituir em alguma das duas equações aqui. Por exemplo, se a gente substituir na primeira, a gente vai ter que a posição de A vai ser 50 mais 50 vezes 5. Ou seja, a posição de A vai ser 50 mais 50 vezes 5 dá 250. Que vai me dar 300 metros. Quer dizer que eles se encontram na posição 300 metros, que está na letra D. Se você quiser fazer uma verificação, a gente substitui aqui na posição B e é para dar o mesmo valor, já que o encontro indica que eles vão ter exatamente a mesma posição no espaço, né? Então, no lugar de T, eu boto mais uma vez os 5 segundos. Aí a gente vai ter que a posição de B vai ser 150 mais 150. E intuitivamente você já fez a conta aí na sua cabeça.
vai dar 300 metros, né? 150 mais 150, 300 metros. Ou seja, exatamente a mesma posição, o que de fato caracteriza o encontro. Ok? Vou apagar aqui para a gente fazer a nosso quarto exercício. Agora envolvendo um gráfico, certo? Deixa eu copiar para cá. Agora eu vou copiar aqui a figura. Rapidamente. Perfeito. Duas partículas A e B movem-se numa mesma trajetória, e o gráfico a seguir indica suas posições em função do tempo. Pelo gráfico, podemos afirmar que as partículas movem-se no mesmo sentido, movem-se em sentidos opostos, no instante t igual a zero encontram-se a 40 metros uma da outra, movem-se com a mesma velocidade, não se encontram. Bom, mais uma vez a gente precisa fazer uma interpretação gráfica, né? A letra A não é verdade, porque a gente vê que o móvel B ele está indo para um sentido, ele tem um movimento. O móvel B ele tem um movimento retrógrado, porque o gráfico é decrescente, retrógrado, e o móvel A ele tem um movimento progressivo, né? A gente está vendo que ele é crescente. Ele é crescente, progressivo, né? O móvel B tem velocidade negativa, e o móvel A tem velocidade positiva. Então eles não estão no mesmo sentido, eles estão em sentidos opostos, como diz a letra B. Bom dessa questão, porque se eles não tiverem no mesmo sentido, eles fatalmente vão estar em sentidos opostos, né? Ou é a letra A ou é a letra B, as outras acabam se anulando, não é verdade? Mas por que a letra C não é verdade? Por que os móveis no instante t igual a zero não estão a 40 metros uma da outra? Veja, esse ponto, 40 metros, é a posição inicial de B. E a posição inicial de A não é zero, né? A posição inicial de A é aqui, ó, 5 metros. Então quer dizer que no instante t igual a zero, eles não estão a 40 metros, eles estão a 35 metros, né? Um está a 40, outro está a 5. Movem-se com a mesma velocidade. A gente pode fazer o cálculo, né, das velocidades, se a gente quiser, usando ΔS sobre ΔT para cada um deles. Por exemplo, no caso do móvel A, a gente no gráfico podemos ver que o ΔT vale 5 segundos e o ΔS desse ponto até esse ponto vale 15, né? De 5 até 20, 15 sobre 5, nós temos 3 metros por segundo. Já o móvel B, o ΔS do móvel B, de 0 a 5 segundos, ele saiu de 40 metros, e foi até 20 metros, ou seja, reduziu, né? É negativo, menos 20, e o tempo continua sendo de 5, então aqui vai dar menos 4 metros por segundo. Então não é a mesma velocidade. Se por acaso eles tivessem velocidades iguais, porém em sentidos diferentes, a gente até podia questionar essa questão, né? Porque a rapidez seria a mesma, a única coisa que ia mudar seria o sentido. Então a gente podia até questionar, mas não é o caso, a rapidez é diferente. E a letra E diz que eles não se encontram, e na verdade eles se encontram, né? Esse ponto aqui no gráfico representa o ponto de encontro, né? É o encontro.
Foi onde eles se encontraram. Por quê? Porque o gráfico mostra que a posição dos dois é a mesma, né? No ponto t igual a 5 segundos, a posição tanto de A quanto de B vale 20 metros. Ok? Vamos apagar aqui para resolvermos a nossa última questão. Tudo bem? Mais uma questãozinha que vai envolver um gráfico. Vamos lá. Deixa eu mais uma vez fazer uma cópia da figura. Aqui está o gráfico. Perfeito. Agora vamos lá, né? O móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. O instante em que a posição do móvel é mais 20 é... Então, é bem direto, né? Ele quer saber qual é o instante, qual é o tempo, qual é o instante em que a posição é igual a 20 metros. Aí, não tem como, né? A gente vai precisar fazer uma relação que envolva a função horária do movimento uniforme, mais uma vez, né? E extrair do gráfico coisas que são importantes para mim. Por exemplo, esse ponto aqui, o menos 30, ele representa a posição inicial, né? Então, aqui eu já sei que o S0 é menos 30. Outra coisa que eu vou ter que extrair do gráfico é a velocidade. Eu vou usar o ΔS sobre ΔT. E o ponto que nós temos como referência, que o gráfico me dá como informação, é o ponto em que o tempo vale 2, né? No tempo t igual a 2, a posição dele vale menos 20, né? No ponto t igual a 2, a posição dele vale menos 20. Então, ΔS foi de menos 30 até menos 20. Então, ele cresceu, né? É positivo o ΔS. Vale 10. De menos 30 até menos 20 são 10 metros. E o ΔT, 2 segundos. Então, a velocidade dele vai ser de 5 metros por segundo. Ok? Então, aqui eu tenho mais 5t. Essa é a função horária. Eu vou usar a função horária para descobrir o instante que ele está me pedindo. Ele quer saber qual é o tempo quando a posição vale 20. Então, no lugar do S, a gente vai escrever 20. Isso é igual a menos 30 mais 5t. Mais uma vez, uma equação horária, uma equação do primeiro grau, passando menos 30 para lá. Fica 20 mais 30, né? Vai trocar o sinal. Isso é igual a 5t. Daí nós temos, invertendo aqui as posições, 5t é igual a 50. 20 mais 30 é igual a 50, ou seja, o t é igual a 50 por 5. Finalmente, sabemos que o instante em que ele cruza a posição igual a 20 vale 10 segundos. O que nós temos na letra C. Perfeito? Pessoal, mais uma vez obrigado a todos que estão aqui assistindo. Eu sugiro que vocês tentem fazer essas questões sozinhos em casa, sozinhas em casa. Conversa com o professor de vocês que se tiver qualquer dúvida, ok? E deixa aqui nos comentários também as dúvidas de vocês para a gente melhorar cada vez mais as nossas aulas e os nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.